Registrada a primeira morte pela varíola do macaco no Brasil. Taxa de desemprego cai ao nível mais baixo dos últimos 7 anos. Auxílio-doença agora poderá ser concedido sem perícia médica. Enchentes no Kentucky, nos Estados Unidos, matam pelo menos 16 pessoas. Carga de grãos está pronta para deixar a Ucrânia e ser exportada para vários países. Justiça da Espanha pede a prisão da cantora Shakira. Promotor espanhol também quer ver jogador Neymar atrás das grades. E o trabalho de voluntários em uma horta urbana gera renda e reduz a insegurança alimentar em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O Ministério da Saúde confirmou hoje a primeira morte por varíola do macaco no Brasil. É um homem de 41 anos que ficou internado em um hospital público de Belo Horizonte e morreu por uma infecção que se alastrou pelo corpo. O que a gente está investigando são as especificidades do caso, né? Trata-se de um paciente com outras comorbidades, né, com algumas imunodeficiências, então a gente está vendo aqui, de fato, o que foi determinante ou não para o seu óbito. Para enfrentar a doença e elaborar um plano de contingência do surto da varíola do macaco, o Ministério da Saúde instalou um centro de operações. Segundo a pasta, o controle da doença é prioridade para o Ministério da Saúde, que monitora a situação para orientar as ações em vigilância. O Centro de Operações de Emergência da Varíola do Macaco funciona em uma sala no 6º andar deste prédio e foi inaugurado na manhã desta sexta-feira. Ele é coordenado pelo Ministério da Saúde e composto pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, pela OPAS e pela Anvisa. Além de monitorar e traçar estratégias, o grupo deve discutir a vacinação contra a doença. Segundo o secretário de Vigilância do Ministério da Saúde, Arnaldo Medeiros, o Brasil vai receber 50 mil doses da vacina contra a varíola dos macacos. Ele afirmou que, mesmo antes do registro da doença no Brasil, já foi feito contato com as empresas fabricantes para iniciar a tratativa para adquirir o imunizante. O esquema de vacinação será composto por 2 doses com intervalo de 30 dias. As expectativas é que tenhamos já um quantitativo em setembro e o segundo quantitativo em novembro para o ano de 2022. A empresa está, pelo que eu entendo, pela demanda do mundo todo, a empresa está procurando ganhar escala de produção para atender a demanda mundial. A Anvisa também criou uma comissão técnica de emergência. O objetivo é atuar na análise de procedimentos, pesquisas clínicas e autorizações de produtos, medicamentos e vacinas contra a varíola do macaco. Segundo o Ministério da Saúde, até o dia 7 do mês passado não havia nenhum caso da doença confirmado no país, enquanto mais de 1.000 ocorrências da varíola do macaco foram registradas em 31 países não endêmicos. No Brasil, o primeiro caso foi confirmado em São Paulo no dia 9 de junho. O que chama atenção nesse momento é que a doença saiu do continente africano e hoje acomete várias pessoas em diferentes países. E também a forma de transmissão, que está passando por algumas modificações. A gente tem aí, principalmente, a via de transmissão é a de contato, ou seja, quando você toca nas feridas, nas lesões e acaba se infectando. Mas ela também pode ser transmitida através de gotículas, através das vias respiratórias, e hoje a gente está vendo aí a questão do contato íntimo, próximo, através de objetos e relação sexual, porque é um momento de maior intimidade, maior proximidade entre as pessoas, e a doença tem se propagado de uma forma mais acentuada atualmente. Mais um desastre natural arrasou as terras de partes dos Estados Unidos. Uma enchente em Kentucky deixou ao menos 16 pessoas mortas. O vídeo feito por um drone capturou as imagens da cidade de Hindman, que foi totalmente devastada pelas inundações. As águas da enchente varreram as casas e lavaram as estradas locais.
À medida que os níveis baixam em algumas partes, as consequências do desastre nas propriedades foram expostas. Andy Beshear, governador do estado de Kentucky, alertou que mais mortes são esperadas. A Guarda Nacional e a Polícia Estadual usaram helicópteros e barcos para resgatar pelo menos 300 pessoas em Kentucky. Segundo o Serviço Nacional de Meteorologia, os alertas de inundações permanecerão em atividade durante todo o final de semana na parte leste do estado, bem como no nordeste do Tennessee e oeste da Virgínia Ocidental, onde se esperava que mais chuvas encham os rios e possam causar ainda mais enchentes. Um caso curioso aconteceu no Distrito Federal. Uma mulher reagiu a um assalto e deu vassouradas para expulsar o ladrão do local. A ação foi gravada pelas câmeras de segurança do estabelecimento que mostram o momento em que o homem chegou na loja usando um casaco com capuz e as mãos dentro do bolso. Ele se aproximou do caixa e ameaçou a funcionária. Em seguida, ela levantou, pegou uma vassoura e expulsou o homem do local. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi preso em flagrante e já possuía outras passagens pela corporação por crimes como furto, roubo e tráfico de drogas. Em depoimento, a funcionária da loja afirmou que o suspeito fingiu estar armado e a ameaçou de morte. Segundo as informações da Polícia Civil, o homem responderá por roubo e, se for condenado, pode pegar até 12 anos de prisão. O caso chamou a atenção e viralizou nas redes sociais. Por outro lado, as autoridades deixaram claro que a melhor opção é nunca reagir a um assalto. A Polícia Federal e o Ministério Público Federal do Amapá realizaram na manhã de hoje a Operação E-Hailing, que investiga uma suposta compra de votos e irregularidades durante as eleições municipais de 2020. O prefeito de Macapá, Dr. Furlan, do Cidadania, é um dos alvos principais. Os investigadores vasculharam o prédio da prefeitura da cidade em busca de indícios de supostos crimes de corrupção eleitoral e transporte ilegal de eleitores no local. No total, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em endereços ligados a envolvidos no caso. Após a operação, o prefeito da cidade, Dr. Furlan, realizou uma transmissão ao vivo e declarou que as investigações têm o interesse de apenas manchar sua imagem e de seus aliados políticos. De acordo com informações da Polícia Federal, as investigações começaram no primeiro turno das eleições municipais de 2020, quando agentes da polícia abordaram um homem de 38 anos e em seu veículo encontraram R$ 1.200 em dinheiro, além de panfletos com a foto de Dr. Furlan. A corporação diz que, na ocasião, foram identificados fortes indícios que o indivíduo atuava diretamente em campanha a favor de candidato, articulando a logística de compra de votos, tanto com dinheiro que variava de R$10 a R$30, quanto em cestas básicas. Os investigadores ainda disseram que, além do suspeito, existem outras pessoas envolvidas no esquema que organizavam o transporte ilegal de eleitores. Em caso de condenação, a pena pode ser de até 18 anos de prisão. O Instituto Arara Azul de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, lançou uma campanha para incentivar a adoção das aves. Desde que foi fundado, o Instituto estuda a importância da arara canindé para a conservação da biodiversidade. As araras canindé são um dos símbolos de Campo Grande. É impossível passar por elas e não parar ao menos por um instante para admirar e se render aos seus encantos. Um dos grandes responsáveis por essas aves encontrarem na capital o ambiente propício para a vida e reprodução é o Instituto Arara Azul, com 31 anos de existência. O período de procria da espécie começa agora, em julho, e se encerra em janeiro. Em 2021, foram cadastrados 365 ninhos na área urbana e mais de 200 deles foram monitorados pelos biólogos, que contabilizaram mais de 400 ovos e 220 filhotes.
Manter o projeto tem sido um desafio, já que eles dependem do apoio financeiro de pessoas e empresas. Para atrair novos parceiros para essa empreitada, o Instituto Ararazu tem lançado campanhas, como o Adote uma Arara. A pessoa que quiser ajudar, ela doa um valor de R$2.000 e ela vai estar adotando simbolicamente um filhote de arara canindé. E o que ela vai receber com isso? Ela recebe um certificado, ela vai receber relatórios referente a esse filhote, ela vai poder conhecê-lo pessoalmente, marcando, agendando uma visita ao ninho, e no final ela vai poder batizar. Ela recebe esse certificado e ela pode usar isso como isso são pessoas físicas e jurídicas que podem contribuir. No caso da empresa, ela pode estar utilizando, demonstrando a responsabilidade ambiental dessa empresa junto à conservação da biodiversidade aqui na nossa Campo Grande. E quem não se contentar em adotar apenas uma arara, pode adotar um ninho inteiro. E ela vai ser padrinho de todos os filhotes ali que nascer naquele ninho, que pode ser de arara azul, pode ser de urubu, pode ser de tucano, pode ser de qualquer outra espécie que venha ocupar aquele ninho. E doando o bônus é semelhante ao que a pessoa recebe para adotar um filhote. Então ela recebe um certificado, pode conhecer os filhotes, a padrinha, e recebe os relatórios referentes não só ao filhote, né, os filhotes que ali sobreviveram, nasceram e sobreviveram, mas também sobre os objetivos que a gente alcançou naquele ano, quais foram as nossas conquistas daquele ano. Quem quiser abraçar a causa, é só entrar em contato com o Instituto Ararazu e aumentar o número de afiliados. A natureza agradece. É só entrar em contato, pode ser via telefone 3222-1205 ou mandar e-mail para contato@institutoararazu.org.br ou para a diretoria executiva @institutoararazu.org.br. E veja a seguir, taxa de desemprego cai ao nível mais baixo dos últimos 7 anos. E veja também, benefício do auxílio-doença agora poderá ser concedido sem perícia médica. O desemprego no Brasil manteve a trajetória de queda e fechou o trimestre que acabou em junho em 9,3%, o menor dos últimos 7 anos. Mas o número de trabalhadores informais, que são aqueles que trabalham sem carteira assinada ou por conta própria, nunca foi tão alto, de acordo com dados divulgados pelo IBGE. A taxa de desemprego no Brasil ficou em 9,3% entre os meses de abril, maio e junho. O IBGE informou que esse é o menor patamar para o período desde 2015, quando a taxa ficou em 8,4%. Em relação ao trimestre anterior, o número de desempregados recuou 15,6%, chegando a 10.100.000 pessoas. O resultado significa que 1.900.000 pessoas já conseguiram trabalho no país. A diminuição dos desocupados no segundo trimestre foi mais acentuada neste ano. A população ocupada é a maior desde o início da série histórica da pesquisa em 2012. Foi estimado em 98.300.000, o que representa uma alta de 3,1% em relação ao trimestre anterior. São 3 milhões de pessoas a mais no mercado de trabalho. O número de trabalhadores informais, sem a carteira assinada, é estimado em 39.300.000, o maior da série histórica do indicador, iniciada em 2016. E para os proprietários de imóveis rurais, vai começar o prazo para apresentarem a declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial. A partir de 15 de agosto, os proprietários de imóveis rurais devem apresentar a declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, referente ao exercício de 2022. O prazo para apresentação do documento termina em 30 de setembro. A obrigação de apresentar o documento vale para pessoa física ou jurídica, proprietária, titular ou domínio útil ou possuidora de qualquer título, inclusive usufrutuária. Todo aquele que no último dia lá de setembro, dia 30 de setembro desse ano 2022, for proprietário a qualquer título, seja por
contrato de promessa de compra e venda, escritura pública, qualquer outra forma de propriedade, essa pessoa está obrigada a fazer a declaração de ITR. Mas ele não pode ter um urbano. Se ele tiver, mesmo que seja uma pequena área rural, mas ele tem um imóvel urbano, ele já está obrigado, não entra ali na isenção dos módulos que é determinado pelo município, de cada município. No caso de condôminos, a declaração deve ser apresentada por um dos seus integrantes quando o imóvel rural pertencer simultaneamente a mais de um contribuinte, em decorrência de contrato ou decisão judicial ou em função de doação recebida em comum. A apresentação não é necessária em casos de imóveis rurais considerados imunes ou isentos pela Receita Federal. Em geral, pequenas glebas rurais, assentamentos de reforma agrária, comunidades e remanescentes quilombolas reconhecidos. Os cálculos são realizados pelo próprio sistema e as alíquotas são variáveis. Os cálculos, o próprio sistema já calcula, né? Então, as alíquotas são variáveis, né? De acordo com a condição da área, de acordo com o tamanho da área, de acordo com o valor da área. Essa alíquota ela é progressiva, né? Ela começa aí de 0,3 e pode chegar a 0,10 ou até mais do que isso. Deve-se observar com cuidado no caso de ser a primeira declaração. Todo o produtor rural que adquire uma área e ele vai já, no primeiro ano que ele adquiriu e vai fazer a sua primeira declaração, uma das normas que faculta ao produtor rural ou proprietário dessa área rural é que ele faça a sua primeira declaração de ITR considerando o valor do imóvel mais ou menos no valor, preferencialmente no valor de mercado, ou seja, exatamente aquilo que ele pagou, porque se porventura amanhã ele venha vender essa área, ele pode, a base de cálculo do ganho de capital, ele pode se apropriar desta informação inicial do ITR, ou seja, ele pegaria o ITR da data da venda, o valor da terra nua da data da venda, menos o valor da terra nua da data que ele adquiriu esse imóvel, o resultado seria o ganho de capital. É uma forma de cálculo legal, a lei faculta fazer dessa forma e o contribuinte tem grandes ganhos nesse sentido. O auxílio-doença poderá ser concedido sem a necessidade de perícia médica se o tempo de espera for superior a 30 dias. A portaria com a nova regra foi publicada hoje no Diário Oficial da União. A medida autorizada pelo Ministério do Trabalho e Previdência e pelo Instituto Nacional do Seguro Social prevê que, passados 30 dias de espera por avaliação médica, a concessão do auxílio-doença por incapacidade temporária pode ter dispensa da perícia. A portaria é a regulamentação de uma medida provisória publicada em 20 de abril que trazia mudanças na análise e concessão dos benefícios pelo INSS. O requerente com o exame médico pericial agendado pode optar pelo procedimento de análise documental. Essa análise deve ser feita pela Perícia Médica Federal a partir da apresentação de atestado ou laudo médico. O benefício concedido pode ter a duração de, no máximo, 90 dias. A portaria só vale por 30 dias, prorrogáveis por ato conjunto do Ministério do Trabalho e Previdência e do INSS. O mês de junho foi positivo para o setor de moda e vestuário. A inadimplência caiu depois de um longo período de alta. Os bons números são reflexos da diminuição das parcelas atrasadas de crediários pelos consumidores. No mês de maio, o número era superior a 10%. Em junho, o percentual de inadimplentes destes crediários estava na casa dos 9%. Os dados são positivos tanto para os lojistas que conseguiram perceber uma retomada no fluxo de venda e na entrada do dinheiro, quanto para os consumidores, que tiveram condições para quitar as dívidas. O levantamento foi realizado pelo índice Meu Crediário, que mede a inadimplência em cerca de 200 redes varejistas do país e considera atrasos entre 61 e 90 dias antes que o consumidor tenha o nome sujo na praça. Apesar da queda de um mês para o outro, a comparação anual ainda é negativa.
No mesmo período do ano passado, a taxa estava abaixo dos 9,5%, números inferiores aos 9,90% contabilizados em junho. Embora o avanço dos cartões de crédito no país, 40% do faturamento dos lojistas de moda ainda são gerados por meio de crediários. A dívida pública do Brasil caiu pelo 7º mês seguido e fechou o mês de maio em 78,2% do PIB. Já passou dos 80% quando as despesas aumentaram por causa da pandemia. Mesmo assim, hoje, a União, os governos estaduais e municipais, além do INSS, têm 7 trilhões e 89 bilhões de reais para pagar. Encerrando mais uma semana no mercado financeiro, o dólar fechou em alta, ainda avaliando as consequências para a economia global do recuo do PIB dos Estados Unidos e da decisão do Banco Central dos Estados Unidos em relação à taxa de juros. A alta foi de 0,21%, encerrando em R$ 5,17 na venda. E a Bolsa de Valores subiu 0,55%, com 103.164 pontos. Vai ficar mais fácil transferir dinheiro para o exterior. O governo formalizou hoje no Diário Oficial o cronograma de redução gradativa do imposto de operações financeiras incidente nestas operações. A partir de janeiro, a atual alíquota do IOF, que é de 6,38%, cairá 1 ponto percentual a cada ano, até ficar zerada em 2028. Essa é uma das obrigações que o país precisa cumprir para aderir à OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. E com os preços do metro quadrado cada vez mais caros e a flexibilização no trabalho, morar em grandes cidades tem assumido um novo formato, como os microapartamentos, que são moradias com sala, quarto e cozinha em um só local. Em São Paulo já existem imóveis com até 10 metros quadrados. Um levantamento realizado por pesquisadores da USP mostrou que nos últimos 6 anos, mais de 250 mil imóveis compactados foram construídos na cidade. Só na cidade de São Paulo, 82 mil imóveis foram lançados em 2021, segundo dados do Sindicato das Empresas de Compra, Venda e Administração de Imóveis. Isso é mais que o total de imóveis disponíveis em Santos, a cidade mais vertical do país. O aumento dos empreendimentos vem acompanhado de uma redução no tamanho dos imóveis. Apesar de serem menores, esses microapartamentos oferecem mais serviços e comodidades. Áreas que ficavam dentro de casa, como a lavanderia, por exemplo, são transportadas para a área comum do condomínio. E essa é uma tendência em grandes metrópoles do mundo, especialmente entre jovens de classe média, que preferem viver em apartamentos menores, mas melhor localizados, a adquirir imóveis mais afastados dos centros urbanos. Aliás, outra tendência do mercado imobiliário é a moradia por assinatura, que requer menos burocracia, com um contrato feito quase totalmente pelo celular. E não é só isso. As contas são consolidadas em apenas um boleto: aluguel, condomínio, luz, compilados em um pagamento por mês. É como fazer check-in em um hotel. O Porto de Santos, em São Paulo, entrou formalmente no programa de privatizações do governo federal. A previsão é que a venda termine ainda esse ano, com um investimento previsto de 18 bilhões de reais. O decreto foi publicado no Diário Oficial da União e deu o pontapé inicial ao processo de privatização da empresa, que deve ser a segunda maior privatização do governo Bolsonaro depois da Eletrobras. A proposta prevê a privatização da estatal Santos Port Authority, antiga companhia Docas do Estado de São Paulo, além dos serviços públicos portuários que ela desempenha. De todo o dinheiro investido, mais de 14 bilhões de reais serão aplicados em manutenções durante os 35 anos da concessão. Outros 3 bilhões de reais serão aplicados na construção de um túnel submerso de 1,7 quilômetros para ligar Santos e Guarujá. O restante do valor deverá ser aplicado em obras de novos acessos rodoviários e na modernização portuária e aprofundamento do Canal de Santos.
Os 55 terminais de carga do Porto de Santos se estendem por 25 quilômetros de extensão em um canal de 15 metros de profundidade e recebem embarcações com até 366 metros de comprimento. Em nota, o Ministério da Economia afirmou que a concessão favorecerá a expansão, a modernização e a otimização da infraestrutura e da superestrutura que integram o porto e suas instalações. Além disso, irá garantir a qualidade da atividade prestada e da efetividade dos direitos dos usuários. E veja a seguir, carga de grãos está pronta para deixar a Ucrânia e ser exportada para vários países. E ainda, trabalho de voluntários em horta urbana gera renda e reduz a insegurança alimentar em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Navios carregados de grãos estão prontos para sair da Ucrânia. De acordo com o presidente Volodymyr Zelensky, serão as primeiras cargas de alimentos a deixar o país desde o começo da guerra, há mais de 5 meses. Zelensky visitou hoje cedo o porto de onde vai sair o primeiro navio. O líder ucraniano disse que o país está pronto para enviar as cargas de grãos e que só espera um sinal verde da ONU e da Turquia. Esta é a primeira embarcação sendo carregada desde o início da guerra. Esta é uma embarcação turca que estou na frente. Isso significa que o porto começou a operar. O mais importante para nós é que o porto está operando, as pessoas estão trabalhando. O plano busca liberar milhões de toneladas de grãos ucranianos retidos pelo bloqueio naval da Rússia para os mercados mundiais. Mas o secretário das Nações Unidas para Assuntos Humanitários afirmou que ainda tem questões importantes a serem negociadas para garantir a passagem segura das embarcações. Isso inclui, por exemplo, as coordenadas exatas das rotas que os navios precisam fazer para evitar minas flutuantes e ataques aéreos. Enquanto isso, no fronte, um ataque a uma penitenciária deixou pelo menos 40 prisioneiros de guerra ucranianos mortos e mais de 70 feridos, na região de Donetsk, controlada por separatistas russos. O Ministério da Defesa russo culpou a Ucrânia, dizendo que foi uma provocação para impedir que os soldados se entreguem. A Ucrânia acusa a Rússia pelo ataque. O Banco Central da Argentina aumentou a taxa básica de juros em 8 pontos percentuais, atingindo 60% ao ano, em meio à escalada da inflação e às turbulências nos mercados locais, que levaram à disparada do dólar. Em comunicado, a autoridade monetária informou que elevou a taxa nominal da letra de liquidez de 52% a 60% ao ano. Juros reais positivos são dos pontos acordados entre a Argentina e o Fundo Monetário Internacional no pacto que fecharam em março deste ano para reestruturar a dívida de 44 bilhões de dólares. A decisão acontece em meio à crise no gabinete do presidente argentino Alberto Fernandes, que levou à demissão de 2 ministros da Economia em menos de um mês. Ontem, o presidente da Câmara dos Deputados, Sérgio Massa, foi nomeado para comandar a política econômica em um novo ministério que reúne várias pastas. Os ministérios da Economia, Desenvolvimento Produtivo e Agricultura, Pecuária e Pesca foram unificados. A ministra da Economia, Silvina Bataque, renunciou na quinta-feira depois de apenas algumas semanas no cargo. A zona do euro resistiu à inflação e surpreendeu com um crescimento de 0,7% da economia no segundo trimestre do ano. O turismo foi o principal responsável pelo resultado, principalmente na França e Espanha. Mas entre os 19 países do bloco, o ponto negativo foi da maior economia da região, que é a Alemanha, e estagnou, com variação de 0%. O Congresso realizou 11 mudanças na Constituição brasileira em 2022. É o maior número de alterações constitucionais em 30 anos. Desde 1992 não aconteciam tantas mudanças na Constituição brasileira. Das 11 alterações feitas esse ano, 6 delas alteraram as regras orçamentárias da União.
Esses textos modificaram a forma de arrecadação de diferentes vertentes do governo, por meio da concessão de benefícios fiscais, e também aumentaram os gastos públicos. Para ser aprovada, o projeto de emenda constitucional precisa do aval de 3/5 dos votos, ou seja, 49 dos 81 senadores e 308 dos 513 deputados, em 2 turnos de votação. Ela pode ter origem no Executivo, como foi o caso da proposta que resultou na reforma da Previdência, mas também pode vir do Parlamento. Só este ano, em apenas 6 meses, o Congresso aprovou mais propostas do que nos anos de 2020 e 2021 somados. Com isso, 26 PECs aprovadas desde 2019, gestão do presidente Jair Bolsonaro, tornou-se com o maior número de projetos promulgados. O recorde anterior pertencia ao segundo mandato do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, quando 19 emendas foram aprovadas. A última grande alteração veio com a chamada PEC de orçamentos, que ampliou o valor do Auxílio Brasil, de R$ 400 para R$ 600 e dobrou o Vale Gás, além de criar uma série de benefícios sociais, tendo custo de R$ 41 bilhões e 200 milhões de reais. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, o trabalho de voluntários em uma horta urbana da capital gera renda e reduz a insegurança alimentar de muitas pessoas. A horta comunitária da incubadora do bairro Estrela d'Alva começou a ser preparada há 3 meses e está prestes a realizar a primeira colheita. Parte da produção será destinada aos moradores voluntários que trabalham diariamente na horta e o restante será doado para a comunidade. Dona Luzenita Rodrigues e Ivone Nogueira estão entre as 40 pessoas envolvidas no projeto. Elas dedicam a maior parte do dia nas tarefas de aprender, ensinar, cultivar e doar. Nós estamos aqui reunidos e unidos, né, nessa coisa maravilhosa que é essa horta, que começamos pela terra e já estamos colhendo. Uma terapia, é uma coisa maravilhosa, a gente aprendeu coisas que a gente não sabia, né, Lu? Mexer com a terra, mexer com a horta, ajudar todo mundo, e nós temos um grupo que ajuda um aos outros. É o que nós podemos fazer. O técnico agrícola Jair Galvão é o responsável pela implantação das hortas urbanas em Campo Grande há 15 anos. Presta assistência aos pequenos agricultores e estimula a implantação de hortas em diferentes áreas, independente do tamanho. Hoje nós temos aqui aproximadamente 18 famílias cadastradas e essas pessoas vêm para um aprendizado aqui na horta, né? Eles aprendem o cultivo das hortaliças e futuramente eles vão fazer essa horta, essa mesma horta, na casa deles, né? Marilene de Souza é técnica agrícola há 9 anos. Vivencia a mudança de vida das pessoas que se dedicam ao cultivo e levam o aprendizado para dentro de casa, nas hortas domiciliares, a exemplo dela. Eu tenho vique, eu tenho hortelã, eu tenho poejo, eu tenho arnica, eu tenho ora pronovis. Nossa, eu tenho muita variedade. Principalmente plantas medicinais? Isso, eu tenho mais medicinais. Em Campo Grande, são cerca de 200 hortas comunitárias mantidas pela Prefeitura, que recebem insumos, assistência técnica e maquinários. Entre os objetivos estão a geração de trabalho e renda e o combate à insegurança alimentar. A alimentação saudável é o ponto X da questão, né? Aí, além do que, você gera renda. As hortas urbanas estão inseridas no programa Agrocidade, desenvolvido pela Cidagro. Elas são implantadas nas incubadoras municipais, onde a Secretaria tem estrutura para oferecer cursos, reunindo moradores, produtores e técnicos. Os pequenos agricultores podem solicitar o suporte da Cidagro pelo número 4042-0497. Nós fazemos horta nas clínicas de recuperação de droga, nós fazemos horta nas escolas, nós fazemos horta nas creches e também
fazemos hortas para o mini e pequeno produtor, aquele mini produtor que está lá no final da linha, que ninguém chega. O projeto de hortas urbanas está lá acompanhando ele, dando suporte para ele e tecnicamente dando todo o subsídio que ele precisa. As famílias que recebem do governo metade do dinheiro suficiente para comprar um botijão de gás vão passar a receber no mês que vem um vale com o dobro do valor atual. As famílias vão receber o valor médio total do botijão de 13 quilos nos meses de agosto, outubro e dezembro, já que o benefício é pago a cada 2 meses. O acréscimo no valor foi promulgado pelo Congresso no dia 14 de julho. Entre os pontos, a proposta de emenda constitucional também aumentou o valor do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600 e criou um voucher para caminhoneiros e um auxílio para taxistas. O custo total do investimento chega a 41 bilhões e 200 milhões de reais. No caso do Vale Gás, o total liberado é de mais de 1 bilhão de reais. Para verificar o valor do benefício, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis divulga mensalmente o preço médio dos 6 meses anteriores, referentes ao valor nacional do botijão de 13 quilos de GLP. Não são computados para o cálculo de renda mensal os benefícios do Auxílio Brasil. O recebimento de outros auxílios não é impedimento para ter direito ao Vale Gás e atualmente mais de 2 milhões de pessoas são beneficiadas. Julho vai acabar domingo. Passa rápido, né, Beatriz? Muito. Vai passar domingo, julho para agosto, segunda-feira, mas já deu para perceber que a capital paulista registrou o 7º mês do ano mais quente desde 1943. Segundo o Instituto Brasileiro de Meteorologia, a temperatura máxima média até o momento chegou a 25,9 graus. Com calor atípico em meio ao inverno, uma das opções para se refrescar nas horas vagas é ir à piscina, à praia ou até mesmo unir o útil ao saudável e começar a fazer natação. A natação é um esporte que garante um treino de corpo inteiro, usando todos os músculos. Segundo uma pesquisa inglesa, 30 minutos de exercício na água equivalem a 45 minutos em terra. Até mesmo um mergulho de lazer pode ser mais potente, queimando mais de 400 calorias por hora, que é equivalente a até mais que o dobro da quantidade de uma caminhada. Além disso, atletas regulares têm 28% menos risco de morte precoce e um risco 41% menor de morte devido a doenças cardíacas e derrames. Para os idosos, principalmente, que cuidam de pequenas lesões, o baixo impacto das atividades aquáticas se torna uma ótima opção. E não são apenas ganhos de curto prazo. Para aqueles dispostos a enfrentar o frio, o hormônio do bem-estar, dopamina, é liberado ao entrar em água fria, garantindo uma corrida de endorfina que pode durar horas após a secagem. De acordo com a Universidade Inglesa de Portsmouth, só de estar em um ambiente azul é possível constatar a diminuição do estresse, ansiedade e depressão. E veja a seguir, Justiça da Espanha pede prisão da cantora Shakira. E promotor espanhol também quer ver jogador Neymar atrás das grades. Um carro explodiu essa semana em um posto de combustíveis na zona norte do Rio de Janeiro. O acidente que matou o dono do veículo levantou questionamentos sobre a segurança do gás natural veicular. Existem vantagens e desvantagens de ter um carro com cilindro de GNV. Estas imagens chocaram o país nos últimos dias. O veículo explodiu no momento em que era abastecido com gás natural veicular em um posto de combustíveis na zona norte do Rio de Janeiro. A mulher que aparece ao lado do carro sofreu apenas ferimentos leves. Já o motorista, Mário Magalhães da Penha, de 67 anos, que estava próximo ao porta-malas, foi lançado a cerca de 2 metros do carro e não resistiu aos ferimentos.
Para entender essa explosão, nossa equipe está hoje em uma instaladora de GNV na zona leste de São Paulo. O proprietário dessa oficina já está há quase 20 anos no mercado, já fez cerca de 70 mil conversões e, pela experiência, explica o que pode ter ocorrido no caso do Rio de Janeiro. Infelizmente, isso ocorre com instalações em lojas não homologadas, lojas clandestinas, que você não tem essa preparação ideal para ser montado, tanto quanto a mão de obra quanto equipamentos. Os frentistas do posto confirmaram que a explosão foi no cilindro de gás do veículo, que, segundo eles, estaria mesmo em mau estado de conservação. A vida útil do cilindro é de no máximo 20 anos e a cada 5, uma revisão deve ser feita. Ele passa por uma vistoria pelo teste hidrostático, que vê se ele tem alguma fissura, algum problema. Então, geralmente, aí ele não tem, porque ele é um material extremamente resistente. Essa seria uma das vantagens do GNV. Outra diz respeito à natureza. A queima é 100%, então ele faz bem para o meio ambiente, porque a queima ele não deixa resíduo, e faz muito bem para o motor. Inclusive o óleo, quando você troca de um carro normal com gasolina ou álcool, ele sai muito escuro. Quando você tem um carro GNV, a troca do óleo, o óleo sai exatamente como entrou. Ele sai muito clarinho porque ele não arrasta resíduos. O Adriano diz que a única desvantagem do GNV é o espaço ocupado pelo cilindro no porta-malas. A economia com GNV fez o número de conversões aumentar de forma significativa nos últimos meses. De janeiro a maio, a alta foi de 121% na comparação com o mesmo período do ano passado, só aqui em São Paulo, segundo dados do Detran, o Departamento Estadual de Trânsito. Já de junho para cá, o serviço caiu nas oficinas. Mas acima da economia está a segurança na hora de abastecer. Portanto, atenção às informações do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo. Em nota enviada à imprensa depois do caso ocorrido no Rio, o IPEM recomenda aos usuários: ao abastecer, desligue o motor, luzes e aparelho de som. Saia do carro e mantenha a distância. Se o cilindro estiver no interior do veículo, como no porta-malas, por exemplo, a tampa deve estar aberta. Sempre que possível, o frentista deve observar se o cilindro está com todos os testes em dia. Só assim é possível garantir a segurança do GNV. Não é perigoso, não. Pode ficar tranquilo. Quem tem GNV e tem alguma preocupação quanto a isso, pode ficar tranquilo que não tem nenhum problema. Se você fez uma loja homologada, se fez uma loja com responsabilidade, não pode ficar tranquilo. O Ministério Público de Barcelona pediu mais de 8 anos de prisão e uma multa de cerca de 126 milhões de reais para a estrela colombiana Shakira. O motivo é que a cantora está sendo acusada de fraudar o Tesouro Espanhol. Nesta semana, a cantora, que se declara inocente, rejeitou um acordo com o Ministério Público e disse que estava disposta a ir a julgamento. O destino de Shakira agora será no Tribunal de Barcelona, que deve decidir se vai abrir um julgamento oral para a artista. O motivo para a acusação é que nos anos de 2012, 2013 e 2014, a cantora usou uma manobra chamada de estrutura corporativa para evitar o pagamento de impostos dos respectivos anos. Isso porque ela já morava no país há mais de 183 dias e, por lei, deveria pagar o imposto. A artista, por outro lado, sempre afirmou que agiu seguindo critérios e recomendações precisas de seus assessores. O Ministério Público Espanhol aguarda agora a decisão do julgamento para cumprir o mandado de 8 anos de prisão para a cantora e o pagamento da multa de quase 24 milhões de euros, cerca de 126 milhões de reais. Shakira poderá se livrar da acusação caso aceite o acordo com a instituição espanhola e pague os dividendos acumulados dos 3 anos de impostos sonegados. E o brasileiro Neymar também foi acusado por sonegação de imposto pelo Ministério Público Espanhol. O jogador terá que responder pelos crimes de fraude fiscal e corrupção.
Tanto Neymar quanto o Barcelona e o Santos serão julgados no dia 17 de outubro por acusações de fraude e corrupção envolvendo a ida do craque para o clube catalão em 2013. A acusação conta com uma pena de 2 anos de prisão para o atacante brasileiro. E conforme mostra um documento judicial divulgado nesta sexta-feira, o processo foi aberto contra ele e seus agentes. O caso decorre de uma reclamação do grupo de investimento brasileiro chamado DIS, que possuía parte dos direitos de transferência de Neymar e alega que recebeu menos dinheiro do que tinha direito durante todo o processo de transação do atleta. No Brasil e na Espanha foram realizadas investigações para saber se alguma parte da taxa de transferência havia sido ocultada. Neymar negou ter cometido um delito, mas em 2017, o Tribunal Superior da Espanha rejeitou os recursos do jogador, o que abriu caminho para que o caso fosse julgado. A assessoria de Neymar disse que não irá se manifestar sobre o processo. O ator Will Smith disse estar profundamente arrependido pelo tapa que deu em Chris Rock durante a cerimônia do Oscar em março desse ano. Smith comentou o episódio em um vídeo publicado em suas redes sociais. Com suas próprias palavras, ele disse: "Fiquei confuso na hora, tudo está confuso. Entrei em contato com Chris e a mensagem que recebi é que ele não está pronto para falar. Quando estiver, ele entrará em contato comigo. Então, vou dizer a você, Chris, que peço desculpas. Meu comportamento foi inaceitável e estou aqui quando você estiver pronto para falar." O astro do cinema também aproveitou a oportunidade para pedir desculpas à mãe, à família e ao irmão de Chris Rock, Tony Rock, com quem mantinha um excelente relacionamento de amizade. Ele também disse que passou os últimos 3 meses ensaiando e entendendo a complexidade do que aconteceu na época. Ele ainda ressaltou que não se desculpou com o comediante em seu discurso de agradecimento pela estatueta de melhor ator, por estar confuso com tudo o que estava acontecendo no momento. O tapa de Smith em Chris Rock, após uma piada sobre a cabeça raspada de sua esposa, em meio à cerimônia do Oscar, causou muito tumulto em Hollywood e instaurou uma crise na Academia de Cinema, que decidiu banir Smith de todos os eventos do Oscar nos próximos 10 anos. Uma galeria em Mato Grosso do Sul abriu espaço para artistas locais mostrarem os seus trabalhos. E entre os escolhidos da vez está o Gustavo Comparim, um jovem que é analista judiciário. Mas desde criança ele é apaixonado por desenho e pintura e acabou se tornando artista plástico. Pelos trabalhos, pode-se dizer que o Gustavo Comparim tem altas habilidades. O analista judiciário é autodidata, desenha desde sempre. Já a pintura a óleo tem 2 décadas. Começou como hobby. Ao postar as telas nas redes sociais, principalmente no Instagram, as pessoas gostaram tanto que começaram a encomendar os quadros. O primeiro deles, uma paisagem de Marrocos. Geralmente ele já vem com algumas imagens, uma ideia, a exemplo de uma que eu fiz muito tempo, que a cliente queria umas vacas num pasto, com um flamboyando, um pôr do sol. Nada muito difícil, né? E aí eu peguei, fiz os esboços, mostrei. E a cliente, a hora que viu, falou: "Cara, isso era a minha infância, né?" Como convite de casamento, ele mandou para cada casal de padrinhos um quadro com uma paisagem. Seriam 10 padrinhos, né? Vamos fazer 10 telas e que elas juntas, como se fosse uma espécie de mosaico, criassem uma paisagem só. E pode ir na casa delas e cada um vai estar com um presente significativo desse, né? Gustavo passou a gravar o passo a passo das telas. Na onça é possível ver o critério na escolha das cores, as técnicas e o perfeccionismo. É impressionante o detalhe dos olhos, um dos elementos mais difíceis de retratar. Ele gosta tanto dos trabalhos que tem dificuldades em vender. Todas as vezes. Mas a gente tem que pegar e desapegar, né? É até bom outras pessoas, você saber que outras pessoas podem ter isso, né? As pessoas com interesse
E é muito interessante você chegar num lugar e ver que a pessoa tem uma tela sua. A paisagem do Pantanal foi a que deu mais trabalho. Foram 240 horas em um mês para entregar ao cliente a pintura de 2 metros por 1 na data combinada. Alguns trabalhos estão expostos nesta galeria, junto com obras de outros profissionais. Ananda Stefan é a curadora. Transformou a recepção do escritório de arquitetura numa galeria. Passou a convidar os artistas para exporem os trabalhos. Mas no caso do Gustavo foi um pouco diferente. A esposa dele entrou em contato com a gente, falou: olha meu marido, ele é muito bom. Eu entrei e eu fiquei realmente impressionada quando eu entrei no Instagram do Gustavo. Ele é um artista completo, né? Ele faz todos os tipos de técnica e as obras dele, como vocês podem ver, é realmente impressionante. A próxima temporada de exposições começa no final deste mês. Enquanto isto, é possível visitar as obras de arte que ainda estão expostas. A galeria em si traz essa oportunidade para as pessoas conhecerem muitos artistas aqui que às vezes estão em certo anonimato, mas que aqui você consegue dar essa publicidade de uma forma um pouco melhor, até pelo charme da galeria, né? A gente funciona das 2 às 6h30, de segunda a sexta, e esperamos vocês com todo prazer para admirar e contemplar um pouco das obras dos nossos artistas. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite e fim de semana para você. Se cuida e até agosto. Até agosto. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.